Olá! Estamos juntos mais uma vez aqui na Jornada do Vôlei em podcast. Estamos aqui no estúdio Otimize, já, mais uma entrevista especial para você que está ligado aí no nosso canal do YouTube. Estamos recebendo aqui o técnico Guilherme Novaes, do Minas Tênis Clube, do Itambé Minas, né? Que está na disputa aí da temporada da Superliga Masculina e também da Copa Brasil de Vôlei. E vamos para mais uma sabatina aqui, mais um técnico recebendo aqui o episódio número 3 já no ar. E eu estou acompanhado aqui com o Rogério Costa, com o Ivan Marconato, mas deixa eu apresentar primeiro ele, né? O Guilherme Novaes, que está hoje nos atendendo aqui, 37 anos, tem uma carreira já, começou com bons resultados aí como técnico há pouquíssimo tempo, trabalhou com o Neri no Minas, teve passagem pelo SESI. Nós recebemos então hoje aqui o Guilherme Novaes. Seja bem-vindo, Gui. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Tá, uma honra muito grande e principalmente falando do que a gente mais ama, né? Falando de voleibol. E obrigado pelo convite, tá? Espero que o público que vai nos ouvir, nos assistir, curtam bastante esse papo e possam, né, tá desfrutando desse nosso esporte tão apaixonante que é. Maravilha. Rogério Costa, seja bem-vindo aqui, mais um episódio da Jornada do Vôlei. Falou, Paulo Arnaldo, Ivan Marconato e o nosso grande amigo, podemos dizer assim, cara fantástico, né? E só completando, viu? Trabalhou lá com o Neri e trabalhou com o Giovanni no primeiro título do SESI, né? Da Superliga, um título em cima do Sada, que hoje é o pedrinha no calcanhar dele lá, né? Mas, assim, o Gui Novaes, um cara que tem um repertório, um conhecimento. Olha, fora outras coisas que ele vai contar pra gente aí, ele tem umas palestrinhas aí de gestão. Olha, o Gui Novaes, além de treinador, ó, tem outras coisas mais, hein? Outras atribuições, muito bem. Ivan, seja bem-vindo também aqui à nossa jornada do vôlei. Hoje tem até bola de voleibol. Tem até bola no cenário. Olá, Paulo Arnaldo. Na próxima rede, vai ficar girando. Vai melhorando. Põe uma mesa em formato de quadra, né? Olá, Paulo. Olá, Rogério. Olá, Gui. E vamos conversar muito sobre o voleibol em mais esse episódio do Jornada do Vôlei Podcast. Muito bem, então deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, tem várias entrevistas já programadas aí pela frente, tá certo? Então já vai deixando aí a inscrição no canal, ativar as notificações e nos acompanhar aqui em todos os episódios deste podcast relançado, né? Porque já existia lá no tempo da pandemia e agora a gente produzindo aqui na Otimize Studios. Deixa eu já fazer a primeira pergunta para o Gui. Gui, você começou muito novo lá em Joinville, treinando uma equipe infantil, né? Como foi esse começo e como surgiu o voleibol para você na sua vida como treinador? Bom, primeiro, meu início começou, eu tive um curto período como atleta, né, lá em São Sebastião, litoral de São Paulo, professor Valdemar Talarico. Na sequência, tive uma passagem em São Caetano do Sul, com o Pedro Errara, hoje técnico do Suzano, e o próprio Peu foi meu técnico em Joinville, Santa Catarina. E em Joinville eu optei por estar encerrando essa minha curta carreira de atleta de base para fazer o curso de Educação Física e quem sabe, né, não imaginava que chegaria onde eu cheguei, mas era o sonho, né, me tornar técnico de voleibol. E eu iniciei nas escolinhas de um projeto que existia lá em Joinville, o projeto Jovem Cidadão. Tinha o apoio da prefeitura e da Tigre, né, empresa muito grande do ramo de tubos e conexões. Então eu dava escolinha de vôlei para crianças de 8 até 14 anos de idade. Posteriormente, com a ida do time do Giovanni, da Unisul, que ficava em Florianópolis, Giovanni levou essa equipe para Joinville, na época Tigre, Unisul, Joinville, e o Peu, ele era o analista de desempenho, o estatístico dessa equipe. Então, através do Peu, eu consegui ali uma boquinha para pegar bola, ajudar nos treinos como braceiro, e foi o meu pontapé no alto rendimento.
Foram 2 temporadas ajudando dessa forma, né, secando muita quadra. E quando o Giovanni deu a oportunidade de estar indo para o SESI, já no primeiro ano, em 2009, como braceiro, né, e aí sim, de forma efetiva, contratado, mas foram 3 temporadas, ainda não ficava no banco de reserva durante os jogos, né, meu papel era em treinamento, auxiliar no que fosse preciso, e rodando muito braço. E foi uma escola fantástica, né? Porque, além do Giovanni, dispensa comentários, o assistente do Giovanni era o Neri, né? O auxiliar, o Peu, nessa nova função, ele em Joinville era o estatístico, no SESI ele já atuava como auxiliar técnico. E além deles, o Henrique Modenese, né? Hoje técnico do SESI Bauru feminino, mas com passagem na seleção brasileira como analista de desempenho. Então, eu tive assim uma escola que eu considero aí única, né, e que pouca gente teve a oportunidade, né, de acompanhar. E foram 3 anos de muito aprendizado, e através dessa experiência surgiu a oportunidade de ser assistente técnico e estatístico da equipe Juiz de Fora, né? Então foi minha primeira oportunidade dentro de quadra em uma equipe de Superliga, na época era o FJF vôlei, né? Então foi uma oportunidade única, eu topei o desafio, né? Ainda muito novo, eu tinha 24 anos na época, e foi assim também uma experiência fantástica, pessoas maravilhosas, o Maurício Bara, que até hoje é o gestor do projeto. Então, na época, ele era o técnico, e além dele, outros profissionais muito capacitados e excelentes pessoas, né? E quando o Neri ele recebe o convite para assumir o Minas Tênis Clube em 2014, ele me convida, através do período que nós tivemos trabalhando junto no SESI, ele me convidou para ser o assistente da equipe adulta e também técnico do time juvenil do Minas. E foram 6 anos de trabalho nessas funções, né? Quando surge o convite do Anderson Marcilli, em 2020, em meia pandemia, de estar assumindo a equipe do Vedacity Guarulhos, possibilitando a realização do meu grande sonho, né? Dirigir uma equipe do mais alto nível, disputando Superliga, Campeonato Paulista, enfim. Foram 3 anos fantásticos, de muito aprendizado, né, novamente com pessoas extraordinárias, e o bom trabalho, né, realizado não só por mim, por toda a equipe, comissão técnica, jogadores, possibilitou o meu retorno ao Minas Tênis Clube como treinador. Bacana. Começou com uma turma boa, né? Nossa senhora. Aliás, queremos trazer uma hora o Neri também. O Neri nós também... vamos trazer o Neri. O Neri é bacana demais. Demais. Ô Gui, quais são as suas grandes referências no voleibol? Bom, eu não posso deixar de citar Bernardinho, Zé Roberto Guimarães, né? Falando aí de 2 dos principais técnicos do mundo, não do Brasil somente. Acho que é da história. Além dele, da história, com certeza. Mantém, né? O Bernardo agora com retorno, mas eles mantêm o Brasil no topo há mais de 30 anos, né? Fora o período de jogador, da época de jogadores, né? Atletas olímpicos, Bernardo medalhista olímpico como atleta também. Então, são 2 grandes referências para qualquer profissional do voleibol brasileiro. Além deles, toda a história que eu tive ao lado do Neri, né, não tem como ser diferente, é uma grande referência para mim, não só como treinador, mas também como pessoa, né? Então, é um grande responsável pelo meu sucesso, admiro muito o trabalho do Neri. Além deles, gosto muito do trabalho, admiro muito o trabalho do Weber, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele pessoalmente, mas já tive algumas oportunidades de ter conversas com ele e sempre agregou muito, e sou um admirador do trabalho dele também. Olha,
precisa falar mais nada, né? O cara só... De turma que ele começou. De E as tudo que ele referências... Falou mais alguma coisa? Não, Só eu fera. esqueci de mencionar também o Peu, né? Porque o Peu, Nossa ele, Senhora. além de ter sido colega de profissão, então eu aprendi com ele no período do SESI, ele era o técnico do juvenil, um profissional assim extremamente estudioso, dedicado. Ele foi meu técnico durante 2 anos também, né? Então, durante toda a minha trajetória, sempre foi uma referência para mim também. Olha, o Gui, só para completar aí, você tá falando do Peu, um grande amigo nosso, né? O Orlandão Araújo. Você conhece bem, né? Com certeza. Ele começou com o Peu lá no São Bernardo. E ele fala do Peu de uma forma assim, com um carinho e um conhecimento assim. O Peu só faz bem pro nosso esporte. Essa é a grande verdade. Né? É outro cara, é referência mesmo, você tem razão. Outro que pode É outro também que nós vamos tentar trazer, viu? Esse aí, Vamos passar pela Boa. Superliga vamos inteira aí, ó. passar, nós vamos chamar todo mundo aqui. Ô Gui, aproveitando aí, é o seguinte, você iniciou aí como sempre na comissão técnica, né? Como que foi essa sua transição e quais as diferenças da metodologia de trabalho de auxiliar técnico para treinador? Como é que foi isso aí? Bom, eu tive a oportunidade de ficar 6 anos como assistente do Neri, né? E eu utilizei de todo o conhecimento que eu tive durante esse período no meu primeiro ano como treinador, né? E eu não me via em condição de criar algo novo, não, né? Muito pelo contrário, eu acho que o trabalho ele tem que ter uma verdade, né? Muitas vezes as soluções dos problemas se encontram em pontos mais simples, né? Às vezes a gente complica muito. E eu trouxe todo esse conhecimento que eu tive, toda essa vivência que eu tive com o Neri para o meu trabalho como treinador, né? Naturalmente, a gente tem pontos de vistas que às vezes são um pouco diferentes, isso é algo natural, né? E com o andar do trabalho, a gente vai ajustando alguma situação, incrementando algo, né? Sempre, obviamente, buscando as melhores soluções para aquele time, né? Cada time tem suas características, dificilmente você consegue manter uma equipe de um ano para o outro, né? E cabe a nós, treinadores, extrair o máximo daquele grupo, de acordo com as características de cada atleta, né? Então, a gente vai se moldando ali temporada a temporada. Mas a base do trabalho nessa transição foi tudo aquilo que eu vivi com o Neri, com o próprio Peu durante a minha carreira de atleta. Não inventei nada. Perfeito. Então, Gui, você é considerado um dos principais formadores de novos jogadores do nosso voleibol, né? Então, diante desse fato, né, quais são as principais ferramentas que você utiliza na hora de revelar novos atletas para o nosso vôlei? Bom, vamos lá. Eu sou um pouco... assim, eu não gosto muito, né, eu vejo que durante a formação de um atleta, são diversos os treinadores que vão lapidando, né, esses atletas, e eu tive a honra de trabalhar com diversos jogadores que hoje estão na seleção brasileira, mas eu fiz parte de um pequeno trecho da carreira deles, né? Então, eu considero formador mesmo aquele profissional que inicia a carreira do atleta lá embaixo, lá na escolinha. É o profissional responsável por fazer com que aquele atleta se apaixone pela modalidade, né? Então, eu valorizo muito esses profissionais, eu enxergo, inclusive, que nós, no alto rendimento, onde a gente tem mais visibilidade, nós temos que mandar esse foco para essa galera, porque são esses profissionais que vão alimentar, né, toda a cadeia aí do voleibol, né?
Então, falando ali do pequeno trecho, né, da carreira dos atletas que eu pude trabalhar, eu já mencionei, eu acredito muito na individualização dos trabalhos. Cada atleta é um ser humano diferente, existe personalidade, existe características físicas, técnicas, e eu busco desenvolvê-los da forma mais específica, né? Óbvio que eu tenho alguns conceitos que eu considero fundamentais, mas o objetivo sempre extrair o melhor, né, e buscar as melhores ferramentas para cada atleta de forma individual. Ô Gui, você destacou aí o tempo que você teve de convivência com o Neri. Quais são os pontos que se destacam aí por parte do Neri que você leva hoje para sua carreira? Bom, o Neri, ele é um profissional, um técnico que tem uma visão técnica muito diferenciada, né? Então, ele consegue olhar para o atleta executando os fundamentos e consegue, de uma forma muito clara, identificar onde existem gaps ali naquele atleta, né? E ele tem uma metodologia onde ele constrói tecnicamente o atleta ao longo da temporada. É algo que eu acredito muito e trago para o meu trabalho, não abro mão. Então, logo no início da temporada, construir desde dos deslocamentos básicos, né, até falando da parte técnica propriamente dita, né, a posição da manchete, posição das pernas, do tronco para a defesa, enfim. Mas essa construção técnica e essa clareza, né, na técnica do atleta, o Neri é fora de série. Realmente. Ele é uma pessoa diferenciada mesmo, né, Gui? Um cara sensacional e você, outra pessoa diferenciada, né? Gui, você ganhou um destaque muito grande quando você assumiu o Guarulhos. Você pegou lá do começo do Veda City, após aquela situação de Corinthians, aquele negócio todo, você pegou o time lá do zero, né? Na verdade, né? ele assumiu quando o time subiu para a Superliga. Pegou lá o time, subiu para a Superliga, você encarou um projeto difícil, né? Tava iniciando um time, vamos dizer assim, sem grana, porque é o que precisa, né? E se destacou muito. Quais foram as principais características e desafios encontrados nesse trabalho, Gui, lá no Veda City? Bom, como o Paulo falou, eu assumi a equipe assim que a equipe subiu para a primeira divisão, né, para a Superliga A. Então, o Alegrete foi o treinador e fez um grande trabalho, né, na conquista da Superliga B, que infelizmente não terminou, né, por conta da pandemia. Mas o Guarulhos terminou na primeira colocação. Como você bem mencionou também, Rogério, é sempre muito difícil, né, para as equipes que sobem, que têm o acesso para a Superliga A, para iniciar em função de mercado mesmo. Muitas vezes o mercado se abre para essas equipes mais para frente, seja por questão de patrocínio, limitação de verba, enfim. Isso mesmo. E nós tivemos muita dificuldade, né, para montar todo o plantel. O Anderson Marcílio, um gestor assim espetacular. Eu enxergo que o voleibol ganha muito com o Anderson Marcílio, porque tem visões que eu não enxergava em outros projetos, né? Ele realmente é um gestor profissional. Então, como lidar com patrocínio? Você vê a Veda City iniciou lá atrás na Liga B e continua até hoje. E hoje você consegue vincular a imagem da Veda City com a equipe do Vôlei Guarulhos, né? Então, isso passa muito por esse trabalho da gestão do Anderson. Além disso, tínhamos uma referência dentro de quadra, que era o Sandro, um levantador, e continua, né, fazendo chover, mesmo com 43 anos de idade. Enfrentamos eles ontem, e jogo de alto nível, muito ao jogo de altíssimo nível, por sinal. Agora, nós tivemos que pegar atletas
que enxergavam no Veracity Vôlei Guarulhos a oportunidade de estarem aparecendo no mercado. Então, no primeiro ano, o nosso líbero, o Alê, que hoje está no Sada Cruzeiro, ele só tinha tido oportunidade no SESC como segundo líbero, né? Então, ele optou por estar saindo da zona de conforto para jogar de forma efetiva. Assim como ele, o Ramé, né, que também se destacou bastante naquela primeira temporada, 2021, né, entre outros atletas, né, que hoje aí tem o David, o Giovanni, mas era um grupo jovem. O Franco não estava no primeiro ano. Estava no Blumenau, ele veio. Mas ele veio no segundo ano, No né? segundo ano. Foi no segundo ano. É. Mas nesse primeiro ano, nós tivemos, assim, que contar com o desejo dos atletas em estarem conosco, né? Porque o mercado não existia para o nosso time ainda. Conseguimos fazer uma boa temporada, por 3 pontos, não conseguimos a classificação para os playoffs, né? A classificação acabou ficando com o Itapetininga, que posteriormente eliminou o Sada Cruzeiro. O Peu. Né? O Peu. Exatamente. Mas foi uma temporada muito desafiadora, mas nós conseguimos desenvolver um trabalho, né, que possibilitou essa visibilidade para os atletas, né? Então, todo o nosso time se valorizou. Verdade. E dando valorização também para o projeto, para o Veracity Vôlei Guarulhos, a ponto de no ano 21, na temporada 21-22, nós conseguimos contratar o Franco, conseguimos outros atletas de destaque, né? O próprio Renato, o Pato, Filipinho, né? que possibilitou. O Felipinho não, era o Rogerinho, nesse primeiro ano. É no Foi terceiro. o Felipinho foi no Isso. o terceiro, é verdade. Então, o Rogerinho Rogerinho, e- Rogerinho, é verdade, Rogerinho. foi uma equipe que nós tivemos um resultado assim fantástico, né? Porque chegamos à final do Paulista, conseguimos chegar na semi da Superliga e da Copa do Brasil. Exato. E ali eu enxergo que foi a consolidação do trabalho nosso, né? Como profissionais. Então, falando ali da minha função como técnico, assistente, o próprio gestor, né? O Anderson, o Daniel na supervisão, e também a consolidação da equipe Veracity Vôlei Guarulhos. Então, Gui, em 2023 tivemos um fato curioso, que houve uma troca entre você e o Neri. Você foi para o Minas e o Neri foi para o Veracity Guarulhos, né? Como é que foi esse processo desse seu retorno ao Minas como técnico principal, já que você já tinha passado por lá bastante tempo como assistente técnico? Como é que foi esse processo? Bom, primeiro aquela história, né? Você nunca consegue prever quando as oportunidades vão surgir, né? É necessário que a gente esteja pronto para quando ela surgir, mas a gente não sabe quando, né? Quando eu saí do Minas, eu saí para realizar um sonho pessoal, né? Assumir uma equipe profissional. Na época eu tinha 32 anos e, independente da idade, né, eu me sentia preparado para aquilo. E o sonho de um dia retornar no Minas Tênis Clube também passava por isso, porque para um dia eu me tornar técnico do Minas, eu sabia que eu teria que sair. Se eu ficasse como assistente técnico, eu não teria, obviamente, né, condições de assumir esse papel numa equipe tão grande. Então, enxergo hoje que a tomada de decisão foi muito assertiva. Agora, se você perguntar, né, você projetava esse retorno de forma tão rápida, depois de 3 anos? Projetava esse retorno assumindo o lugar do Neri após 9 anos? Profissional que eu sou extremamente grato, tenho um carinho e um respeito enorme. Não projetava, não gostaria que fosse dessa forma. Porém, outra frase, né, o cavalo passa arriado, e a gente tem que montar. Obviamente que tentei conduzir da melhor forma possível, né? Quando surgiu o convite, eu conversei com o Neri, né? Externei tudo o que estava acontecendo com ele, e ele até demonstrou felicidade pelo fato de ele estar saindo, e quem está assumindo era eu, né? O Neri é uma pessoa, como eu falei, espetacular, né? Mas
enfim, e o Neri acabou indo para o Guarulhos, né? E fez uma temporada espetacular. Não, Inclusive, jogamos 6 vezes contra. Aí que eu vou concordar com você, viu, Gui? A inteligência do Anderson. O que ele fez? Ó, saiu o aluno e trouxe o mestre. Exato. O Anderson já foi ligeiro, cara. Isso é gestor. Exatamente. Enfim, as coisas acontecem, né? E ocorreu, sim, muita transparência. Nós temos uma relação muito especial, eu e o Neri, né? E faz parte, né? Faz parte aí do nosso meio, enfim. Tudo são escolhas, né? São escolhas. Com certeza. É isso aí. Gui, você já, ao assumir o Minas, já teve um Mundial logo de cara, né? Você conquistou um vice-campeonato. Desafio e tanto, mas traz um resultado inédito até então para o Minas, né? Em termos de Mundial. Como foi o desafio? Como foi essa competição lá na Índia, né? Foi disputada na Índia. Como que foi esse momento de assumir e já disputar logo um Mundial? Tinha que ser do outro lado do mundo, né? Pois é. Foi muito especial, uma experiência única, né? A Índia é um país culturalmente falando, de uma história muito rica, né? E foi muito especial estar lá. Falando especificamente do voleibol, competição de altíssimo nível, né? Nós estreamos contra a equipe indiana, que contava com toda a seleção do país, né? Por mais que o voleibol indiano não seja uma escola de grande tradição, mas aqueles jogadores jogam campeonato asiático, jogam campeonatos internacionais e são jogadores selecionáveis, né? Conquistamos o resultado positivo em cima dessa equipe e, na sequência, enfrentamos o poderosíssimo Perúdia, né? Uma seleção, eu costumo falar, se aquele time jogasse a Olimpíadas, né? A que passou agora na França, era um time com certeza favorito ao título, né? E fizemos um grande jogo, apesar da derrota, mas o fato é que conseguimos, em função de ter ganho do time indiano, conseguimos a vaga para a semifinal. Do outro lado, um grupo muito duro, né? Então nós tínhamos o Sada Cruzeiro, a Suntory do Japão e a equipe do Halkbank da Turquia, né? Somente com o Ngapé. Isso aí. Nimir e Ngapé. E a Suntory foi a grande surpresa, né? Conseguiu a classificação em primeiro lugar no grupo. E fizemos a semifinal contra a Suntory. Foi um jogão, né? O Muzersky, o principal jogador desse time, jogo de alto nível, foi um 3-2, um jogo que eu nunca vou esquecer, um jogo de um nível assim diferenciado, talvez o maior da minha carreira, né? E conseguimos a vaga para a final, enfrentamos novamente o Perúdia, né? Infelizmente não conseguimos a vitória, mas toda essa vivência, toda essa experiência foi muito especial, engrandeceu muito, né, a minha carreira. Eu tenho certeza que a carreira de todos os membros da equipe que estavam participando desse evento. Olha, Gui, realmente, seleção do mundo. Ainda foi lá, ainda bateu o Muzersky, ainda você teve um prazer para nós, assim, absurdo. Depois de Londres, meu amigo, a bronca que eu tenho desse Muzersky. Aquele miserável. Isso mostra que a nossa Superliga. Não, isso mostra que a nossa Superliga, o trabalho que é feito no voleibol brasileiro é altamente competitivo com os grandes clubes que têm os grandes jogadores do mundo, né, Gui? Com certeza. Nós temos uma Superliga hoje, em termos de competitividade, não perde para nenhuma outra liga, né? Obviamente, em função de questão financeira, a qualidade é inferior, né? Nós temos algumas ligas no mundo, como a italiana, a russa, a polonesa, estão à frente, mas em competitividade, a Liga Brasileira não perde para nenhuma outra liga no mundo. E isso faz com que nós tenhamos atletas sempre se destacando, jogando em grande nível e com potencial de estar chegando à seleção e potencial de manter, né, os resultados, manter a seleção brasileira no topo. Por mais que a gente saiba que esse nível
está muito elevado, né? Falando de nível internacional de seleções. Mas o Brasil está ali na briga há muito tempo, né? Verdade. Outra coisa, Gui, falando agora da nossa temporada aqui, você no Minas, essa temporada 24-25, o Gui, com todos os problemas que você está tendo em questão de lesões, né? Enfim, que, lógico, faz parte do dia a dia do atleta profissional de alto rendimento. Mas você está conseguindo manter o Minas, você e toda a equipe, comissão técnica, manter o time com uma certa regularidade, tá ali sempre os primeiros, tá disputando ali, vamos te dizer assim, palavrear, até desculpa, pau a pau ali com o Sada, né? O que você tem para falar hoje? Classificou para a semifinal da Copa do Brasil? Um jogo tudo. duríssimo. Jogo duríssimo. Blumenau. Foi contra o Blumenau. Lapan Blumenau, hein, gente? Isso. É outro timezinho encardido esse, hein, Gui? Pelo amor de E Deus. vai hein? enfrentar o Vôlei Renato. O que você pode falar da temporada atual, Gui? As perspectivas do Minas, essas finais dessas competições que você vai ter por essa temporada, essa frente aí, essas semifinais aí. Enfim, o que você analisa hoje essa temporada aqui do nosso voleibol nacional? Bom, primeiro, falando especificamente do nosso time, né? Nós estamos aí iniciando a 32ª semana de trabalho, e nesse jogo contra Guarulhos foi o primeiro jogo que nós tivemos a oportunidade de ter todos os atletas disponíveis, né? Não 100%, porque o Arthur torceu o pé no jogo contra Joinville, há 2 rodadas atrás, e o Paulo já tinha retornado contra Blumenau nas quartas de final da Copa Brasil, mas retornou no sacrifício, sem estar na condição ideal, né? Ele jogou depois de 1 mês quase, e fazendo 2 treinos, né? Mas o fato é que tivemos ontem contra Guarulhos o nosso time todo disponível, né? Todos os atletas. E difícil, né? Porque você não ter, é um pouco frustrante, né? Para nós, como time, não ter todas as peças ali 100% aptas para contribuir. Porém, todas as adversidades que surgiram no decorrer da temporada foram oportunidades para outros atletas, né? O Minas tem como essência a formação e a visibilidade, né, dos jovens atletas que fazem parte da categoria de base do clube. Então, o exemplo do Samuel, as lesões do Abuba possibilitaram com que o Samuel estivesse dentro de quadra e mostrando o teu valor, né? Da mesma forma, o Javá teve uma lesão na coluna, travou a coluna, a musculatura, possibilitou que o Gustavo, que no ano passado jogou muito, voltasse a atuar e conduzisse o time de uma forma brilhante. Então, hoje nós temos um grupo extremamente homogêneo, né? Com todas as peças em condição de entrar e solucionar problemas. Agora nós precisamos de ritmo, né? E o retorno dos atletas lesionados chega em muita boa hora, né? Porque nós temos daqui 10 dias a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Renato, e eu tenho certeza que a gente vai chegar com força máxima e principalmente muita motivação, né, para fazer a coisa acontecer e deixar tudo dentro de quadro. Falando só de liga, tá? Você perguntou, cara, é a temporada mais desafiadora em termos de competitividade. Né? Não estou falando de qualidade. Tivemos alguns anos atrás, temporadas com nível técnico melhor, né? Tinham jogadores aí extra classe jogando nossa liga, brasileiros e estrangeiros. Porém, em termos de competitividade, essa liga está muito forte. Você não consegue cravar nada, entendeu? Não dá para escolher adversário, não dá. Você vê, enfrentamos o Blumenau, que terminou em 7º no primeiro turno. Quase perdemos o jogo. O Joinville ganhou do Sada Cruzeiro, o 8º e o 1º. Né? Então tá tudo muito aberto. Muito aberto. Tudo 3-2. Tudo 3-2. Eu acho que nunca teve temporada com tantos jogos 3-2. Gui, você falou em grupo homogêneo, falou em ritmo, falou dessa importância toda, mas assim, dentro desse cenário, quais são os principais destaques individuais e os valores que você tem aí na equipe do Minas?
Bom, eu acho que a nossa grande força, né, até pela forma que tudo aconteceu, a força da nossa equipe é o nosso grupo, né? Nós temos valores individuais espetaculares, né? Eu enxergo aí que, poxa, poderia enumerar aqui diversos pontos de diversos jogadores do nosso time, né? Mas eu acho que a força coletiva é o nosso diferencial, é o que pode fazer com que a gente atinja os nossos sonhos, é a força coletiva. Eu não acho que os individuais são superiores à nossa força coletiva. Legal. Perfeito. Vai lá, da seleção. Eu vou fazer a pergunta sobre seleção, que você passou, né, 2 vezes na seleção sub-21, né, como assistente e depois, mais recentemente, como técnico principal. Como você avalia hoje a base, essa base, digo, de seleção, né? Porque até foi muito comentado, né, depois das Olimpíadas de Paris. Nossa base, né, não tá como todo outros. mundo comenta isso, Todo né? mundo Relação acabou. à base. A base virou, né, assim, talvez um ponto, né, que o pessoal começou a abordar do não sucesso em Paris. Mas você esteve lá, você estava trabalhando lá, você passaram atletas. Qual que é a sua avaliação e como que está a nossa base de seleção? Bom, eu acho que é um tema muito complexo, né? E a gente tem que olhar de uma forma bem global, entendeu? Porque quando você fala de seleção, se você olhar só para... Você está falando do topo da pirâmide, né? E eu acho que, primeira coisa, né, eu vou repetir, a gente tem que voltar mais os nossos olhares lá para a base da pirâmide, onde tudo começa. Lá no clube. Né? E aí eu estou Clubes. falando estrutura, né, para iniciação, capacitação dos profissionais, valorização dos profissionais, porque se não existir valorização, nenhum profissional vai querer fazer parte desse trabalho, né? Então, tudo que envolve essa base da pirâmide, ela é fundamental quando a gente fala do mais alto nível, né, da seleção brasileira. Aí nós temos outros pontos, né? O Brasil é um país gigante, né? Então, nós temos valores por todo o nosso país, porém é difícil vamos dizer assim, de realizar competições longas, de qualidade, envolvendo, né, todos esses atletas, todos os projetos, até por questão logística, né? Então, isso é um fator que dificulta o nosso trabalho ali embaixo, não só, né, no voleibol, mas em qualquer modalidade. E isso aí acaba dificultando um pouquinho a coisa da competitividade lá na base, porque são poucas as equipes, né, que conseguem ter uma estrutura, conseguem captar atletas, né, e quando isso acontece, esses atletas ficam concentrados em, no máximo, 5, 6 equipes dentro de todo o país. Então, por exemplo, os levantadores, né, é um gap que a gente tem. Para mim, hoje, o maior gap da nossa seleção passa pela posição de levantador. Como você vai desenvolver 100% um levantador se ele, com 17, 18 anos, ele já é captado e ele vai jogar em uma dessas 6 principais equipes de base do Brasil? Ele vai estar atuando ao lado dos principais atacantes. Isso não é bom para o levantador, porque é fácil, ele bota meia bola para um lado, meia bola para o outro, entendeu? Então, ele não tem que criar, ele não tem que inventar situações, então ele não tem toda a tua, como posso dizer, ele não é forçado a extrair o máximo do teu potencial, né? Então, a gente está falando aí de poucas competições, né? E poucos clubes concentrando os melhores atletas. Isso é ruim, né? Além disso, a gente, falando em seleção brasileira a nível internacional, é fundamental que possibilite, a CBV possibilite rodagem para esses atletas, e eu fiz parte, 2022, 2023, a CBV está olhando para isso, né? Para vocês terem uma ideia,
no ano de 2022, nós fizemos em 3 meses de preparação, que é um período curto também, né? Mas suficiente. Mas nós tivemos, em 3 meses, a possibilidade de fazer 36 jogos de qualidade, né? Pudemos jogar a Copa Pan adulta com time juvenil. E esse time juvenil era Arthur Bento, Samuel, os 2 que estão comigo aqui no Minas hoje. Maicão, era o Thierry, o Ítalo de Campinas, sim, era o Bergman, né? O levantador que agora está jogando em São José dos Campos, o Gustavo. Então, você vê como esses meninos, em um curto espaço de tempo, tendo a possibilidade de jogar, vão estar mais prontos, vão estar mais capacitados para estarem brigando, pelo menos, por posição em seus times também, falando de Superliga A. Né? Mas o fato é que, na base, se joga pouco. Né? São poucos os clubes, não existe muito incentivo também para os clubes. É um custo elevado de federação, um custo elevado de logística, e você não consegue um patrocínio específico para a base, você não tem retorno financeiro, então é só gasto. Não tem visibilidade também, né, Gui? Esse não tem, questão, né? Não tem. Então, a internet não deveria, né? Não deveria, com essa internet não deveria ter esse hoje problema. todo mundo poderia Tudo pôr uma exatamente. transmissão de uma base na internet, né? No YouTube. Exatamente. Mas o fato é que você chega no campeonato mundial, e aí eu posso falar, eu estive lá, né? Nós disputamos um campeonato mundial de igual para igual, né? Vencemos a Itália, que é uma seleção muito forte. Sim. Tanto é que tem 3 atletas dessa geração que hoje são protagonistas na seleção italiana adulta, né? O levantador, o Bonafonte, o Porro e o Bovolenta, o oposto. Né? E, além disso, é o líbero também, que é o líbero do Trentino. São jogadores já em destaque na Liga A italiana e fazem parte da seleção adulta. E 2 deles estavam na Olimpíadas. Mas uma seleção forte do que nós conseguimos a vitória, né? Nós ganhamos dele um jogo, mas perdemos no jogo decisivo. A Argentina, a mesma coisa. E os jogos decididos no detalhe. E faltou para os nossos atletas essa vivência da competitividade. Entendeu? A bola decisiva no 24-24, 25-24. Ter tranquilidade e ter vivenciado mais vezes aquele momento. A gente vive pouco isso aqui no Brasil. Isso que o Rubinho falou. O Rubinho sempre falou isso, que na época, quando o Rubinho é um dos grandes mestres da formação de atleta, né? O Gui, com certeza. E o Rubinho, naquela época, o time jogava muito, rodava muito. Os altos custos de jogar na Europa, aquele negócio todo, prejudicou muito a base. Só que assim, só pra gente finalizar rapidinho aqui, o Gui, bem sucinto mesmo, aproveitando, e o Minas, que é o maior, você me corrija, é o clube que mais formação de atletas que nós temos no Brasil. Tá? Hoje, o Minas, o SESI, né, tem esse trabalho fantástico, você iniciou esse trabalho lá. Como é que chega para você as informações da base para você? O que dá para você aproveitar? Você está acompanhando? Como é que é feito esse trabalho da base do Minas? Bom, existe toda uma integração entre o departamento do voleibol masculino no clube, né? O Marcelo Melo, que é o responsável por gerir toda a categoria de base, né, do clube, do vôlei masculino. Ele está captando sempre atletas, tem relação com diversos técnicos do Brasil. Né? Com certeza o Minas é um desses times que eu mencionei. Né? Eu enxergo aí que Minas Tênis Clube, SESI, SADA e Campinas, os principais clubes em termos de captação, os principais atletas estão nesses clubes. E aqui no Minas existe, sim, essa integração e, principalmente, existe a filosofia, né, de abrir espaço para esses atletas da base em estarem fazendo parte de forma efetiva do time adulto. Né? É um ponto até que eu trago, falando de novo de seleção brasileira. O Brasil ganhou tudo, chegou em 4 finais de Olimpíadas e Campeonato Mundial de forma consecutiva. Ou seja, tinha muito atleta bom lá. Naturalmente, algumas gerações tiveram menos oportunidades, né? E hoje a gente vive um gap que é natural, né? E vai se abrir espaço, assim como o Bergman foi para Olimpíadas,
né? A tendência é que na próxima tenham mais novos atletas, porque é uma demanda, né? E o SESI, quando bota o time juvenil para dentro da quadra em 2020, com o Darlan, o time quase foi rebaixado. Também, né? O time quase terminou em 10º lugar e definiu ali a permanência na Liga A na última rodada. Foi. E depois de 4 temporadas, essa coragem, essa abertura das oportunidades para esses meninos foi coroada com o título, né? O Minas pode não ter ali, abrir o espaço do time todo, como foi feito com o César, mas sempre tem 70%, 80% da equipe formada no Minas, né? Então o clube tem que abrir esse espaço. O Sada Cruzeiro já opta por um outro modelo, né? Estão emprestando o Maicão há quanto tempo? É outro modelo de sucesso, mas essa preocupação é fundamental, você abrir espaço para os jovens. Legal. Legal. Eu tinha até falado, eu tinha anotado aqui uma pergunta que se estávamos vivendo uma entre-safra na seleção, mas o Gui já acabou de responder. Temos um gap mesmo aí. Foram muitos anos de conquistas, de títulos, e aí alguma geração acabou, essas gerações acabaram travando um pouquinho ali e a gente não teve uma sequência. Mas é normal, né? Normal. Quer dizer que o trabalho foi mal feito. Não quer dizer que está tudo errado. Longe disso. A única preocupação que eu realmente tenho é essa coisa dos levantadores. Entendeu? Eu acho que nós precisamos buscar formas, né, de desenvolver ao máximo, porque é uma posição diferente, né? Você perguntar se eu tenho a resposta, eu tenho algumas ideias, mas não quer dizer que bom, né? Mas o fato eles precisam jogar, né? De repente, um levantador infantil que tenha potencial, que tem um brilho diferente, bota o menino para jogar no infanto, no juvenil, até no adulto. A gente só vai colher o fruto daqui 5, 6 anos, né? Mas esse menino vai ter sido desenvolvido ao máximo. É isso aí, Gui. Eu tentei ser levantador, viu, Gui? Fui fazer o teste no Banespa, essa história antiga, né? Sempre conta essa história, viu, Gui? E, rapaz, aí me cortaram por causa da altura, aquele negócio todo. Aí eu fui descobrir quem é o infeliz que jogava na minha categoria. Era um cara chamado Ricardinho. Aí eu desisti mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem. Aí eu desisti mesmo. Frustrou. Aí eu desisti mesmo. Graças a Deus, aí com o tempo, todo mundo viu quem era o Ricardinho. A seleção ganhou o Ricardinho, né? O Brasil ganhou o Ricardinho e nós ganhamos o Rogério aqui como comentarista. Né? Oh, meu Deus do céu. Gui, fantástica entrevista. Uma pena, passou rápido, mas a gente já está encerrando. É um prazer contar contigo aqui nessa sabatina, falando sobre voleibol. Espero que seja a primeira de várias outras oportunidades, tá certo? E as portas aqui, quando você estiver em São Paulo também, de repente você vem aqui presencialmente e a gente fazer mais uma rodada aqui de sabatina, será um prazer recebê-lo. Bom, gente, eu agradeço, realmente passou muito rápido, como sempre passa, né? Falar de voleibol. Se pudesse, ficava aqui 5 horas batendo papo com vocês. Gosto muito de participar e de ouvir também, né? Acompanhei o episódio do Rubinho, do Felipe, e até por isso desejo muito sucesso para vocês. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, tá? Nós somos carentes desse tipo de canal para a gente ouvir outros profissionais, falar sobre voleibol, né? Então, foi uma honra, vai ser um prazer sempre participar, pessoalmente ainda maior, tá? Espero que a gente tenha essa possibilidade, sim, e muito obrigado o convite. E nós agradecemos a sua disponibilidade e sua atenção aqui conosco. E a honra é toda nossa, Gui. Um cara como você, pro nosso esporte, só faz muito bem. E vocês que estão nos acompanhando aí, vamos dar o like aí, vamos se inscrever, que esse episódio aqui com o Gui, no próximo episódio que a gente tiver com o Gui vai falar muitas outras coisas, e aí ele vai falar também de gestão, hein? Nós vamos conversar com ele sobre gestão. Já tá, deixa pra próxima, viu, Gui?
Tá combinado. Vai ser um prazer. Prazer Muito vai ser o nosso. obrigado. Sucesso aí na carreira e na sequência aí da Super League e Copa Brasil. Um abraço, Gui. Valeu. Muito obrigado, gente. Grande abraço e sucesso. Vida longa. Muito bom. Valeu, Gui. Antes Valeu. da gente encerrar aqui, quero agradecer a Otimize Studios, onde estamos fazendo a produção aqui da Jornada do Vôlei, podcast nesta nova fase. Olha, você pode procurar aí pela internet, pelo Instagram, Otimize Studios, ou também otimizestudios.com.br. Você vai conhecer as instalações. Tem um segundo estúdio aqui que está prestes a ser inaugurado, está show de bola. E olha, é um lugar diferenciado, porque a gente ainda não recebeu um convidado ainda aqui, mas tem uma área, uma recepção, né? Nós vamos ter o pioneiro. Nós você vai vamos, ver. nós vamos trazer já Nós um vamos trazer convidado, aqui. aqui. Tem uma sala de espera, um ambiente aconchegante, além da tecnologia, das câmeras, da operação do Davi Nunes aqui e do Marcelo Santoro, que é um grande anfitrião e nos recebe sempre bem. Se você está à procura de um espaço para gravar o seu podcast, venha para Otimize Studios. A Jornada do Vôlei A Jornada do recomenda, né? Com certeza. Rogério, vamos nessa? Vamos Grande nessa. abraço. Grande Obrigado abraço, mais uma- Paulo. Grande abraço, Ivan. Davi, grande abraço. Grande abraço, Isa, que tá com a gente Eles aqui. adoram. Eles Sempre com a adoram gente ter na com a backstage. gente. Uma E hora a- ela vem pra cá também, viu? E aí a vocês, nossos seguidores aqui do Jornada do Vôlei, fiel conosco aqui, vamos lá, dê seu like, se inscrevam em nosso canal para nos ajudarmos aí a expandir aquilo que o Gui falou, realmente, da gente falar daquilo que nós amamos, que é o esporte, que é o voleibol. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Bem falado. Olha, inscreva-se no canal mesmo, porque o projeto é novo, estamos precisando de engajamento. Então, por gentileza, se você gostou dessa entrevista, se você já viu a do Felipe, A do Rubinho. a do Rubinho e a próxima que vem aí também, que vai ser uma grande entrevista também, sem dúvida, né? Deixa o like. A gente vai fazer ainda entrevistas com atletas, tá? É porque coincidiu a agenda, os técnicos estavam mais acessíveis, né? E do vôlei Isso. masculino. Mas temos a pretensão de trazer personalidades do vôlei feminino, as atletas, do vôlei de Gestores, praia Vôlei também. de praia, Então, gestores. olha, aguarde que vem muita coisa boa, novidade aí pela frente. Não esqueci de você, não. Até mais, Ivan. Valeu. Obrigado, Paulo, Rogério e amigo teleinternauta que acompanhou mais um Jornada do Vôlei. Um abraço, até o próximo episódio. Maravilha. Até o próximo episódio. Jornada do Vôlei Podcast.